Agora a gente fala de um ano da guerra na Ucrânia, nessa sexta-feira, 24 de fevereiro. E aí a gente vai começar a falar desse assunto atualizando aqui no telão o mapa do conflito. Hoje, as frentes de batalha se estendem por um perímetro de quase 1.000 quilômetros. Em vermelho no mapa, as áreas controladas pelo exército russo. Em azul, pontos retomados pelo país invadido. E agora a gente vai ver onde, segundo especialistas, devem se desenrolar os próximos passos dessa guerra. Primeiro, na região do Donbass, em sua maior parte dominada pelos russos. É o objetivo mais imediato de Vladimir Putin, que o Donbass seja tomado por completo até o fim de março. E 3 cidades são decisivas nessa frente: Liman, Vuhledar e Bakhmut, onde nesse momento acontece uma batalha feroz pelo controle da cidade, Há quem preveja uma nova frente mais ao norte, com soldados indo do próprio território russo em direção a Sami e Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. A contraofensiva da Ucrânia se concentra principalmente ao sul. O país conta com foguetes HIMARS de longo alcance, o que melhora a situação relativa das forças do presidente Volodymyr Zelensky. O objetivo é chegar a Melitopol, bloqueando o fornecimento de suprimentos pelo leste. Sobraria apenas a rota via Península da Crimeia, que é mais lenta, mas para conseguir isso, a Ucrânia tem que vencer. As defesas construídas pelos russos nessa região, e são muitas. Todos esses pontinhos vermelhos representam trincheiras e armadilhas antitanques que dificultam o avanço por terra. E agora o correspondente Leonardo Monteiro relembra os principais fatos de um conflito que, entre combatentes e civis, já matou dezenas de milhares de pessoas. 24 de fevereiro, já passava das 5 da manhã no horário da Ucrânia, meia-noite em Brasília. O primeiro ataque veio pelo ar. Mísseis atingiram instalações militares, depósitos de armas e munição, aeroportos. Alvos estratégicos em cidades importantes como Kiev, Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mariupol. Dezenas de milhares de soldados russos invadiram a Ucrânia pelo norte, sul e leste. A justificativa do presidente russo para o que até hoje ele chama de operação militar especial era de desarmar o país, expurgar nacionalistas e impedir o que Vladimir Putin chama de invasão ocidental por meio do apoio da OTAN e da União Europeia a Kiev. Só que o resultado dessa operação não saiu como planejado. Para o Putin, seria uma guerra rápida. A Ucrânia seria dominada sem muita destruição, nem muitas vítimas. Quando ficou evidente que essa invasão mais rápida daria errado, mudança de planos, com consequências humanitárias e materiais dramáticas. Só em Mariupol foram destruídos uma maternidade, uma escola, um teatro, onde mais de 1.000 civis se protegiam no porão. Segundo contas do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, são pelo menos 8.000 civis ucranianos mortos, dentre eles 450 crianças. A guerra não tinha um mês e a Rússia já tomava Zaporíjia, a maior usina nuclear da Europa. O bombardeio russo da instalação, que fica no sudeste da Ucrânia, provocou um incêndio que poderia desencadear um desastre nuclear. O fogo foi extinto depois de horas e, desde então, o local é monitorado constantemente por especialistas internacionais que medem os níveis de radiação no complexo. À medida em que a guerra avançava, os Estados Unidos e a Europa começaram a fornecer à Ucrânia armas cada vez mais poderosas e de longo alcance. Além disso, usaram sanções para tentar impedir a máquina militar russa. Por outro lado, a guerra na Ucrânia impactou diretamente na indústria de todo o mundo. Isso porque o país é um dos maiores produtores e exportadores de grãos, que ficaram meses presos nos portos, impedidos pela Rússia de sair de lá.
Só em julho, as Nações Unidas e a Turquia conseguiram mediar um acordo entre russos e ucranianos. Mesmo assim, o conflito que acontece lá atinge o bolso por aqui. Inflação em níveis recordes, trazendo para muitos especialistas memórias da Primeira Guerra Mundial. Em agosto, uma Ucrânia mais bem armada lançou uma contraofensiva pelo entorno de Kherson. Em novembro, Vladimir Putin ordenou que as forças russas abandonassem a região, que havia sido declarada pelo próprio Putin como da Rússia para sempre. Mas nem tudo estava dando errado para os russos. Nas últimas semanas de 2022, a Rússia lançou dezenas de mísseis contra a infraestrutura de energia da Ucrânia, deixando milhões de moradores na escuridão e no frio. E se preparava para uma nova ofensiva nos primeiros dias desse ano. As forças russas foram reforçadas por dezenas de milhares de novos recrutas e de mercenários do grupo Wagner. Bakhmut, que antes tinha 70 mil habitantes, hoje é uma cidade fantasma. Nesse tempo todo, os apelos, através de esforços diplomáticos, chegaram aos 4 cantos do mundo. A Ucrânia tem o 3º maior exército da Europa, mas o exército russo é muito maior. Por isso, aliados ocidentais, além de dinheiro, se organizam cada vez mais para abastecer militarmente o exército ucraniano. No país que antes da invasão tinha 41 milhões de habitantes, a ONU hoje calcula que 13 milhões e 300 mil tenham fugido de lá. Mas e o destino dos que ficam? Neste um ano de guerra, é impossível descrever em uma única imagem o que se passou na Ucrânia nesses 365 dias. Mas que a rotina de sirenes tocando e da vida subterrânea escondida em túneis de metrô para escapar dos bombardeios seja tão logo somente história. E a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que pede a retirada imediata dos soldados russos da Ucrânia. De Nova York, a Sandra Coutinho tem mais informações. São movimentações diplomáticas que dão uma certa esperança no momento em que a guerra completa um ano. A China, maior aliada da Rússia neste momento, divulgou uma proposta de paz para a Ucrânia, dizendo que a única saída para a guerra é a negociação e pedindo um cessar-fogo. O documento afirma que a suspensão das hostilidades é o caminho para evitar que a crise se agrave ainda mais e saia totalmente de controle. Nesta quinta-feira, aqui em Nova York, 141 dos 193 países da Assembleia Geral da ONU aprovaram uma nova resolução para acabar com a guerra. Um placar idêntico à de outras 2 votações, uma no dia 3 de março e outra no dia 12 de outubro do ano passado. Mas com uma diferença, a inclusão de um parágrafo sugerido pelo Brasil, de reiterar a demanda de que a Federação Russa retire as tropas do território ucraniano de forma imediata, completa e incondicional. A resolução tem apenas peso político, mas escancara o isolamento da Rússia. A outra iniciativa brasileira é a tentativa de costurar um acordo em negociações diretas com os países envolvidos na guerra. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, disse que o Kremlin considera o Brasil um país equilibrado e aprecia o fato de o Brasil não fornecer armas à Ucrânia, apesar da pressão americana. Não deixam de ser pequenas luzes no fim do túnel. E nos Estados Unidos, a nevasca que atinge o país de costa a costa deve ser a pior em 3 décadas. 75 milhões de pessoas em 28 estados estão sob alerta. Escolas e comércio foram fechados e mais de 2.000 voos cancelados. Em alguns locais, a temperatura chegou a menos 40 graus. Em Michigan, um bombeiro morreu depois de ser atingido por fios de energia derrubados pelo grande volume de neve. No estado, mais de 800 mil casas estão sem luz. Na cidade de Los Angeles, na Califórnia, o aviso de nevasca foi disparado pela primeira vez desde 1989. E é importante a gente lembrar que as regiões sul e sudeste dos Estados Unidos enfrentam, nesse momento, uma situação completamente diferente, uma onda de calor com temperaturas na casa dos 30 graus.